série Reset. Durante 4 semanas, 3 e hoje, nós aprendemos passos decisivos para reconfigurar as nossas vidas à luz da eternidade. Relembrando um pouco, na primeira mensagem, nós vimos a necessidade de tomar a decisão fundamental de apertar o botão Reset, de parar de nos conformarmos com os padrões deste mundo. Na segunda, nós redescobrimos quais são as nossas configurações de fábrica, abraçando a nossa verdadeira identidade como obra-prima de Deus, criados para um propósito glorioso. Na semana passada, nós aprendemos como instalar o antivírus divino, aprendendo a usar a ferramenta da confissão para manter o nosso sistema limpo e a nossa comunhão com Deus intacta. Tudo isso é maravilhoso. Temos assim um sistema reiniciado, restaurado em sua identidade e protegido por um antivírus. Mas a pergunta mais importante para o nosso dia hoje é: de onde vem a energia para fazer tudo isso funcionar? De que adianta ter o melhor aparelho, com o melhor software, se ele não estiver conectado a uma boa fonte de energia? Como garantimos que essa nova vida seja sustentável e não se acabe esgotando em nosso próprio esforço? Eu quero que você pense no seu telefone ou mesmo no notebook de última geração. Ele é limpo, ele é rápido, ele tem uma capacidade incrível. Quando você o tira da caixa, você o carrega, uma carga aí de 100%. Com essa carga você consegue fazer muita coisa. Mas à medida que você usa, o ícone ali da bateria começa a mudar de cor. A carga cai para 70%, 40%. Quando chega em 20%, aparece na tela modo de pouca energia. Aí as funções são reduzidas, a tela perde o brilho e o desempenho do seu aparelho cai muito. O aparelho está sobrevivendo com a pouca energia que lhe resta. Aquele aparelho ele não foi projetado para viver para sempre usando apenas a sua bateria interna. Ele foi projetado para ser recarregado. Seu funcionamento máximo só é atingido quando ele está conectado a uma fonte de energia. O cabo de força que vem com o seu celular ou o computador não é um acessório opcional. Ele é essencial para uma vida útil e funcional desse aparelho. E, meus irmãos, a vida cristã, baseada na autossuficiência, é uma vida como se você vivesse perpetuamente no modo de pouca energia. É como se você tentasse viver da carga inicial da sua conversão, da sua própria força de vontade, do seu esforço, e o resultado é sempre um esgotamento espiritual. Você fica frustrado, com uma fé de baixo brilho e de uma performance assim reduzida. Jesus, nas suas últimas horas com os seus discípulos, ensinou a eles uma verdade muito importante. Nós não fomos projetados para viver da nossa própria bateria interna, com as nossas próprias forças. Nós somos projetados para viver online, em constante e vital conexão com a inesgotável fonte de vida, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O nosso texto, ele se encontra aí no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, e o texto diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem escreveu esse evangelho foi o apóstolo João, aquele que se apresenta como discípulo a quem Jesus amava. Ele não era apenas um seguidor, ele fazia parte do circuito mais íntimo de Jesus. Ele reclinou a cabeça no peito de Cristo na última ceia. E João escreve o seu evangelho depois que os outros evangelhos foram escritos. Ele já era um ancião, um homem idoso, refletindo com muita sabedoria teológica, não apenas sobre aquilo que Jesus Cristo fez, mas sobre quem Jesus Cristo de fato é. Se você já leu os 4 evangelhos, você vai perceber que a abordagem de João ela é diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Eles focam mais nos eventos, nos milagres, nas parábolas de Jesus e no seu ministério público. João tem um foco diferente. Ele escreve o seu evangelho em torno de 7 grandes discursos que Jesus Cristo fez e de 7 milagres que ele realizou, sinais, inclusive ele chama os milagres de sinais, porque eles revelam a divindade de Jesus Cristo. João,
ele nos dá as famosas declarações, eu sou. É no Evangelho de João que você vai encontrar Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e como nós veremos hoje, ele dizendo que eu sou a videira verdadeira. O objetivo de João é muito claro. No final do seu Evangelho, no último capítulo, ele escreve, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenhais vida em seu nome. Esse nosso texto, ele está no coração daquilo que nós chamamos de discurso do cenáculo, ou discurso da despedida de Jesus Cristo, que está aí no Evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17. Esse aqui é um cenário de intimidade, e também de uma certa urgência. Jesus Cristo acabou de lavar os pés dos discípulos, Judas saiu para traí-lo, e Jesus Cristo sabe que a hora da cruz ela está chegando. E é nesse momento que, olhando nos olhos dos seus discípulos amedrontados, que ele vai dar a eles as instruções essenciais para que eles pudessem continuar vivendo, e também qual era a missão que eles teriam sem a presença física de Jesus com eles. E no centro dessas instruções, ele coloca uma figura que caracteriza toda a vida cristã, a da videira e os ramos. E é nesse cenário, falando ao coração dos seus discípulos, que Jesus revela a estratégia central para a vida cristã. E percebam, Jesus não começa colocando para eles uma série de regras ou um manual de coisas a fazer. Jesus Cristo começa com uma declaração de identidade, dizendo quem é Jesus e quem somos nós. Antes de nos ensinar como viver conectados, ele estabelece a necessidade vital dessa conexão. Ele quer que nós entendamos a natureza da relação antes de nos dar as disciplinas do relacionamento. E é exatamente isso que nós vamos ver no nosso primeiro ponto. Ao ouvirmos a declaração que serve de alicerce para a nossa vida cristã. E eu quero falar nessa noite sobre vivendo online, a vida constante em conexão com Deus. Eu quero destacar 3 pontos importantes sobre esse assunto. E o primeiro ponto é a realidade da nossa dependência. Jesus Cristo olha para os seus discípulos e diz as palavras que formam a base daquilo que ele vai dizer. Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Nessa frase aparentemente simples, Jesus estabelece a estrutura de poder e a fonte de nossa vida espiritual. Vamos entender isso. Primeiro, Jesus se declara a videira. Ele é a fonte de absolutamente tudo. Repare que Jesus Cristo não diz, eu sou uma videira. Ele usa a 7ª e última das declarações, eu sou, do Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. E agora ele diz, eu sou a videira verdadeira. Aqui, Jesus Cristo está declarando a sua divindade, a sua exclusividade. O que é a videira em relação aos ramos? De uma forma resumidíssima, a videira é tudo. Ela é a fonte da vida. A seiva que corre pela videira, que é a imagem do Espírito Santo, flui dela para os ramos. Sem essa seiva, não existe vida. A videira também é a fonte de estabilidade. As suas raízes estão fincadas no solo, buscando os nutrientes, promovendo o sustento e a firmeza da videira. A videira também é a fonte de identidade. Um ramo de uva só é o que ele é porque ele está ligado à videira. Sua identidade deriva da sua fonte. A videira, ela faz todo o trabalho pesado. Ela sustenta, ela nutre e ela provê vida. Agora, em segundo lugar, Jesus Cristo diz que nós somos os ramos. Isso aqui mostra a realidade da nossa dependência total. Jesus Cristo diz, vós os ramos. O que é um ramo por si só? Pense num ramo, num galho de árvore que foi cortado da árvore. O que ele pode fazer? Nada. Ele só vai murchar, ele só vai secar. Ele não pode produzir a sua própria vida, ele não pode gerar o seu próprio fruto, ele não pode se sustentar. Separado da videira, ele começa a secar imediatamente. Sua única utilidade vai ser apanhado e lançado ao fogo. E a declaração aqui de Jesus é um ataque direto ao maior ídolo que nós temos no nosso coração. A nossa autossuficiência. A cultura do mundo
que nos influencia e influencia a nossa própria natureza, nos ensina a sermos independentes. Acredite em você mesmo. Você é capaz de tudo. Você é o capitão da sua alma. Seja forte, seja autossuficiente. Aí Jesus Cristo chega e ele destrói essa filosofia. Numa única palavra, ele diz: vocês não são o capitão de nada. Vocês não são nem mesmo uma pequena videira independente. Vocês são apenas um ramo. E a sua única esperança de vida e propósito é estarem conectados, é estarem ligados a mim. Esse ponto, ele estabelece o porquê que nós precisamos viver ligados a Jesus. Não é para ter acesso a recursos extras, é para ter vida. A conexão, a ligação com Cristo não é um luxo, é a razão da nossa própria existência. Tentar viver a vida cristã separados de Cristo não é apenas ser menos eficiente, é iniciar um processo lento de morte espiritual. Reconhecer que nós somos apenas os ramos é o que nos leva a buscar desesperadamente a conexão com a videira. Este aqui é o reset final e mais profundo. É o reset do nosso orgulho. O sistema operacional do mundo caído onde vivemos é a autoconfiança. Enquanto que o sistema operacional do reino de Deus é a Cristo dependência. E esse reset, ele só está completo quando paramos de nos ver como centro do nosso próprio universo e abraçamos com alegria a nossa identidade de ramo, encontrando a nossa força, o nosso valor e a nossa vida não em nós, mas naquele que é a nossa videira. É a libertação de ter que ser a fonte e o descanso de simplesmente saber que dependemos de alguém que é muito maior do que nós. Entender que Jesus é a videira e que nós somos os ramos é uma verdade que nos humilha e nos liberta da pressão de sermos autossuficientes. Essa é a nossa realidade. Mas a pergunta que Jesus vai responder agora é: como que essa conexão se mantém na prática? Ser um ramo não é um estado passivo. Não é como se nós fôssemos simplesmente colados na videira e pronto. Não precisamos fazer mais nada. A vida cristã, meus queridos, é uma união viva, ela é dinâmica e ela precisa ser cultivada. Jesus, ele não nos deixa no escuro sobre como fazer isso. Ele nos dá a disciplina central, a ação contínua que define toda a nossa experiência quando estamos ligados a Ele. E é isso que nós vamos descobrir agora no segundo ponto, ao desvendarmos o segredo do que significa permanecer. Segundo ponto, a disciplina da nossa conexão. Jesus continua a sua frase e Ele nos dá a chave da vida cristã. Ele diz: quem permanece em mim e eu nele. Ele diz que aquele que dá muito fruto é aquele que está nele. Em várias traduções, a palavra usada aqui é permanecer. A palavra grega, traduzida por permanecer, ela não significa fazer uma visita de vez em quando, dar uma passadinha lá de vez em quando. Ela significa morar, residir. É a palavra que Jesus Cristo usa quando ele diz que na casa do meu Pai há muitas moradas. Meu querido, quero dizer uma coisa muito importante para você. Permanecer em Cristo não é um evento de domingo. Se você acha que você alimenta a sua vida cristã simplesmente aparecendo na igreja domingo à noite, eu quero dizer que você está enganado. Esse momento ele é muito importante. Mas permanecer em Cristo não é um evento de domingo. Não é um momento devocional de 15 minutos que você faz apressadamente no seu dia. Permanecer em Cristo é um estado de habitação contínua. É uma decisão consciente de fazer de Cristo o ambiente da nossa mente, do nosso coração e da nossa vontade. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas como, na prática, nós moramos em Cristo?
Como é que nós mantemos essa conexão online no meio da correria da vida, onde não temos tempo para fazer tudo o que gostaríamos e que precisamos fazer? O próprio Jesus, nesse capítulo, ele nos dá 3 cabos de conexão que são essenciais, que sustentam essa permanência nele. Primeiro é o cabo da palavra. Já que eu estou falando de tecnologia, é como se você fizesse o download, como se você baixasse o arquivo da verdade. O primeiro cabo que nos conecta à videira é a sua palavra. Veja o que Jesus Cristo diz aí no versículo 7. Se vocês permanecerem em mim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. A nossa permanência nele está ligada diretamente à permanência das palavras dele em nós. Meu querido, a Bíblia, ela não é apenas um livro de regras ou um livro de histórias antigas. A Bíblia é a seiva da videira em forma escrita. Ela é o alimento que nutre a nossa alma. Quando lemos a palavra, quando meditamos na palavra de Deus, nós estamos como que fazendo o download da mente de Cristo, dos seus valores, das suas promessas. Nós estamos nos enchendo da verdade dele. Estamos pedindo para que essa verdade flua em nós e nos molde por dentro. Uma vida cristã, afastado, offline da palavra, é uma vida que inevitavelmente ela se torna anêmica e ela se torna desnutrida. Não existe vida cristã que permanece sem leitura da palavra de Deus. O segundo cabo, o cabo da oração. É como se fosse a nossa conexão Wi-Fi com Deus. É a linha direta de comunicação, é a oração. A segunda parte do versículo 7 continua dizendo: pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso aqui não é um cheque em branco para os nossos desejos egoístas. É uma promessa para aqueles que já estão permanecendo e tendo as palavras de Cristo neles. Quando nós estamos conectados, os nossos desejos começam a se alinhar com os desejos de Deus. E a oração é a nossa conexão Wi-Fi com o céu. É aquele diálogo constante que nós temos com Deus. É onde, em primeiro lugar, nós expressamos a nossa dependência, onde nós pedimos ajuda, onde agradecemos por aquilo que Deus tem feito na sua vida, nas nossas vidas, e ouvimos a direção do Senhor. Uma vida sem oração é uma vida como se você tivesse com uma conexão lenta e ruim. É como um ramo que recebe a seiva, mas nunca conversa com a videira. Porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento vivo e pessoal. Você não pode e você não deve fazer e ter com Deus um relacionamento onde você só se aproxima de Deus porque você quer alguma coisa. Um relacionamento utilitarista. Senhor, está aqui a minha lista, eu preciso disso, 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 em nome de Jesus, amém. Se você acha que orar é só isso, eu quero dizer que você nunca orou na sua vida. O terceiro cabo, o cabo da obediência. O terceiro cabo é o que garante a qualidade do sinal, a obediência. Jesus Cristo ele é muito claro aí no versículo 10. Olha o que diz o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. A obediência não é a obediência que cria a conexão, mas ela mantém o sinal forte e limpo. O pecado e a desobediência são como assim uma interferência no sinal. Eles não nos cortam da videira, se nós somos verdadeiramente salvos, mas eles obstruem o fluxo da seiva, eles criam uma conexão lenta e instável. Guardar os mandamentos de Jesus, meu querido, não é um fardo legalista. É a resposta de amor de um ramo que confia na sabedoria da videira. É o que mantém abertos os canais de conexão com Deus, permitindo que a vida de Cristo flua em nós sem impedimentos. Observe então, a palavra, a oração e a obediência são os meios práticos e diários para nós mantermos a nossa ligação online, diária e constante com Deus. Não adianta você ter um provedor de internet, Jesus, se não conectamos os cabos corretos.
São essas disciplinas que nos tiram do modo avião e nos conectam ativamente à rede da graça de Deus. Com o tema da série, o Reset, ele nos dá um novo começo. A disciplina da permanência, através desses 3 cabos, é o que sustenta esse novo começo, porque não adianta você começar e não continuar. É o que impede que o sistema volte a ficar lento e isolado, dependendo das suas próprias forças. É a rotina diária que transforma esse evento do Reset num estilo de vida de constante conexão, de dependência e comunhão com o Criador. Nós vimos a realidade fundamental. Nós somos totalmente dependentes da videira. Nós vimos também a disciplina diária. Precisamos nos manter conectados através dos cabos da palavra, da oração e da obediência. Mas para quê? Qual é o resultado final de toda essa conexão? Deus, ele nos chama para uma vida de dependência e disciplina apenas por nos chamar? De forma nenhuma. Toda essa estrutura, ela tem um propósito glorioso. Uma videira saudável e bem cuidada, ela existe com uma única finalidade: produzir fruto. E aqui Jesus Cristo conclui a sua frase, nos mostrando a consequência inevitável da vida online e o alerta solene sobre a vida offline. E é isso que nós vamos ver no nosso último ponto, ao descobrirmos o resultado da nossa conexão. Observe o que o texto vai nos dizer. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus faz aqui uma promessa e uma advertência, que deveriam moldar toda a nossa vida espiritual. Ele diz que aquele que permanece nele, esse dá muito fruto. Então, para que não reste nenhuma dúvida sobre a fonte desse resultado, ele acrescenta a advertência: porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero analisar com vocês essas 2 realidades opostas que definem o resultado da nossa vida cristã. Primeiro, a promessa, uma vida de muito fruto. A consequência natural de um ramo que permanece conectado à videira é o fruto. É importante entender que o fruto não é resultado do esforço do ramo. O ramo não se estica. O ramo não faz força para produzir uva. Ele simplesmente recebe a seiva da videira e o fruto é a manifestação externa dessa vida interna. Para ficar mais claro, o que é esse fruto? Primeiramente, é o fruto do Espírito que você encontra. Não lembro, eu te falo. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. É o caráter de Cristo se tornando visível em você. É ser mais paciente com os seus filhos. É ser mais amoroso com o seu cônjuge. É ser mais íntegro no trabalho. É viver uma vida onde as pessoas que convivem com você percebem que quem vive em você é Cristo. É uma vida que mostra que de fato você está ligado à videira. Não adianta nada você sair por aí dizendo que você é o ramo que está ligado à videira e as pessoas olham para você e os frutos que você tem são característicos das obras da carne. Porque Gálatas capítulo 5 fala tanto do fruto e das obras da carne. O que tem caracterizado a sua vida? Ira, briga, maledicência? Ou tem sido amor, alegria, paz, longanimidade? O fruto que você produz diz claramente onde é que você está conectado. E nós também, conectados à videira, produzimos fruto em outras vidas. Quando a vida de Cristo em nós transborda, ela abençoa outros. Seja através de um serviço, seja através de uma palavra de encorajamento, ou conduzindo outra pessoa a conhecer a videira como nós conhecemos. E reparem na expectativa de Jesus. Ele não diz que daremos algum fruto. Ele não diz que nós vamos produzir alguma coisa. A promessa é clara, é muito fruto. A vontade de Deus para nós não é uma vida cristã medíocre, de baixo brilho.
Ele nos projetou, Ele nos conectou à sua fonte inesgotável de vida, para que sejamos extraordinariamente frutíferos para a glória dEle. Mas nós temos aqui também uma advertência. A inutilidade da autossuficiência. Se a promessa do fruto nos enche de esperança, a advertência final de Jesus tem que nos encher de temor humilde. Ele termina com as palavras dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Observe a força dessa palavra. Nada. Ele não diz: vocês podem fazer pouca coisa, ou vocês podem fazer alguma coisa sem mim. Ele diz nada. O que isso significa? Significa que nós podemos ser extremamente ativos e ocupados na igreja, podemos organizar eventos, podemos liderar ministérios, podemos pregar sermões, podemos cantar no louvor, fazer caridade, fazer uma série de coisas. Podemos ser moralmente corretos, admirados pela sociedade, mas se as nossas atividades não nascem de uma conexão viva e dependente da videira, se são feitas na energia da nossa própria força, do nosso talento e da autossuficiência, o resultado espiritual aos olhos de Deus é zero. Um galho seco, por mais bonito que seja, ele não pode produzir uma única uva. E essa frase deve nos levar a um estado de alerta, ela deve nos levar a parar e examinar constantemente o nosso coração. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo na minha força ou na força que vem da seiva da videira? Minha vida é uma vida de muito ativismo ou é a vida de Cristo fluindo através de mim? O que eu vou e faço na igreja, eu faço realmente porque eu quero servir ao Senhor e aos meus irmãos, ou é porque eu quero ser visto e elogiado pelas outras pessoas? O fruto, ele é a prova de que a conexão está funcionando. É o resultado visível, que manifesta que de fato nós estamos ligados à videira. A advertência é a descrição da vida offline. Não importa quão bom seja o seu hardware, não importa quantos aplicativos estejam instalados, sem conexão com Deus, não há produtividade, não há resultado real. Essa é a conclusão lógica de toda essa série. Esse Luís 7, ele não tem como objetivo final apenas nos dar um novo começo, ou uma nova identidade, ou um sistema limpo. O objetivo final do Luís 7 é nos tornar frutíferos. Deus, ele nos restaura para que nós possamos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Dar muito fruto para a glória de Deus. Tentar produzir fruto sem permanecer conectado à videira é a negação de todo o processo da nossa fé. É voltar a operar no antigo sistema da autossuficiência, que já se provou ser falido. A vida reiniciada, resetada, só é bem-sucedida quando se torna uma vida de fruto. E a vida de fruto só é possível através de uma conexão permanente com Jesus Cristo. Eu quero concluir as minhas palavras nessa noite. E assim eu chego ao final dessa jornada Reset. Durante 4 semanas, nós passamos, o meu desejo é esse, por um processo de reconfiguração. Primeiro nós tomamos a decisão de parar de nos conformar com o mundo. Depois nós redescobrimos a nossa identidade como obra-prima de Deus. Depois nós aprendemos a usar o antivírus da confissão para ficarmos limpos do pecado. E hoje nós recebemos a instrução final e mais importante, a necessidade vital de permanecermos conectados à videira. Jesus, a única fonte de vida. O processo do reset está completo. A tela não mostra mais agora uma mensagem de erro. Ela mostra uma mensagem de boas-vindas. O reset completo. Bem-vindo à sua nova vida. A grande questão que encerra essa série não é mais sobre consertar o que está quebrado, mas sobre como viver com um sistema restaurado. Uma coisa é você vir aqui no domingo à noite, ouvir um sermão que de repente você gosta, mexe com você em algum sentido. Outra coisa é amanhã de manhã, quando o seu despertador tocar, quando você acordar e você sair para a sua vida prática na segunda-feira.
O que eu ouvi na igreja domingo à noite, produz na minha vida segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Se me permitem os irmãos, hoje eu quero fazer duas conclusões. Uma será a conclusão desse sermão, a outra será a conclusão da série de sermões. Primeiro, a conclusão desse sermão. Meu querido, o que você ouviu hoje não é uma sugestão espiritual, não é uma filosofia de vida interessante, é um chamado vital. É o próprio Jesus Cristo olhando para você e dizendo: sem mim nada podeis fazer. A vida cristã não é uma vida que depende da nossa energia, dos nossos méritos, dos nossos esforços ou dos nossos talentos. Ela é inteiramente sustentada pela nossa conexão com Cristo. E essa conexão se manifesta de maneira prática por meio da palavra, da oração e da obediência. Você quer dar fruto? Não existe outro caminho. Você quer experimentar uma fé viva, vibrante, relevante, frutífera? Permaneça nele. Não viva no modo de pouca energia espiritual. Não aceite uma existência cristã apagada, sem brilho, sem fruto. Você foi criado para mais, para muito mais. O reinício que Deus faz na sua vida tem um propósito. Que você viva online, que você viva conectado, em comunhão constante com a videira, para que você produza muito fruto e esse fruto permaneça. Por isso, eu quero te convidar para 3 resoluções muito curtas e claras. Primeiro, abandone a autossuficiência. Reconheça a sua total dependência de Cristo. Você não é a fonte, você não é a videira, você é apenas o ramo. Segundo, conecte os cabos. Volte para a palavra, pratique a oração diária e viva uma vida de obediência sincera. Essa é a disciplina de quem quer permanecer na videira. Em terceiro lugar, busque o fruto. Não se conforme com uma vida sem impacto. Viva de tal forma que os outros provem o fruto da graça que flui de Cristo através de você. Que essa não seja apenas a conclusão de um sermão, mas que seja o início de uma nova fase na sua vida cristã. Uma vida onde você vive online com Jesus Cristo. Não apenas aos domingos, porque ser cristão aos domingos não é nada, não mostra nada, mas todos os dias. Que ao acordar, você acorde sabendo que você não foi criado para funcionar sozinho. Você foi criado para permanecer nele. E se você permanecer, você dará muito fruto para a glória do Pai. Viva online, viva frutificando, viva para a glória de Deus. E agora eu quero fazer a conclusão da série toda. E eu quero trazer para vocês 4 aplicações práticas. 4 hábitos de uma vida permanentemente reiniciada. Primeiro, até parece um pouco repetindo, abandone a autossuficiência como prática diária. Essa é a essência da mensagem de hoje. E é o oposto da mensagem do mundo. A aplicação prática aqui para você é começar cada dia com uma oração onde você se entrega, você se rende a Deus. Antes de pegar o celular, né? Porque tem gente que o celular está do lado da cama, acorda, é a primeira coisa. Antes de você pegar o celular, antes de você pensar no que é que você tem que fazer durante o dia, reserve um tempo, ou muito tempo, melhor se for muito tempo. Se volte para Deus e diga: bom dia, Senhor. O Senhor é a videira, eu sou apenas um ramo. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Eu entendo e assumo a minha total dependência de Ti. Flua através de mim. Peça a Deus para trocar a sua mentalidade. Peça a Deus para abençoar o que você vai fazer para Deus. Peça para Deus usar você para fazer para o Senhor aquilo que você já está fazendo. Porque quer comais, quer bebais. Fazer tudo para quê? Para a glória de Deus. Segunda coisa, viva a sua verdadeira identidade. Na segunda mensagem, nós aprendemos que nós somos a obra-prima de Deus. Mas o mundo e o diabo vão tentar te convencer do contrário todos os dias. A aplicação aqui é lutar contra essas mentiras. Quando você pecar e a voz da condenação disser que você é um fracasso, contra-ataque com a verdade, diga: não, meu pecado não me define.
Eu sou o poema de Deus. Eu sou uma obra em andamento. Eu sou um ramo conectado à videira. Memorize Efésios capítulo 2, versículo 10. Memorize João 15, versículo 5. Declare essas verdades sobre si mesmo. Viva a sua identidade. Não viva uma vida baseada apenas nos seus sentimentos. Terceira, realize a manutenção através da confissão. A terceira mensagem nos deu o antivírus divino. A aplicação aqui é parar de tratar o pecado como uma catástrofe, que te desliga de Deus todos os dias. Trate a confissão como uma limpeza de rotina. Quando você pecar, e você vai pecar, não fuja de Deus por vergonha. Corra para Ele imediatamente e faça uma oração honesta. Diga: Senhor, eu pequei. O que eu fiz foi pecado diante do Senhor. Perdoa, Senhor Deus, o meu pecado. Me purifique do meu pecado. Meu querido, a confissão não é um ato de humilhação para te afastar de Deus, mas é um ato de intimidade que te mantém próximo do Senhor. E por último, foque no próximo passo frutífero. A vida resetada é uma vida de fruto, mas não se sobrecarregue com a pressão de mudar o mundo. Jesus Cristo, Ele nos chamou para uma caminhada passo a passo. A aplicação final é simplificar a sua ambição espiritual com uma pergunta diária. Senhor, qual é o fruto que o Senhor quer produzir através de mim hoje? E fique atento. O fruto pode ser um ato de paciência no trânsito. O fruto pode ser uma palavra de encorajamento para um colega de trabalho. O fruto pode ser um tempo de qualidade com a sua família. O fruto pode ser a coragem de compartilhar a sua fé com alguém que ainda não conhece ao Senhor. Pare de se preocupar com a colheita do ano. Basta ao dia o seu próprio mal. Foque em ser um ramo fiel e disponível a Deus hoje. E que Deus abençoe profundamente a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé nesse instante, meus queridos.